estar aqui estendendo as nossas mãos por homem de Deus que vai ministrar a santa e gloriosa palavra desta noite aos nossos corações. Presbítero Diogo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, aqui está, meu Pai, o seu servo, ó Pai, que eu creio que já está em suas mãos, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor venha usar ele nesta noite, neste momento, ó Deus, com poder e autoridade, cheio de unção, meu Pai, para ministrar a sua santa e gloriosa palavra sobre nossas vidas, ó Deus. Meu Pai, derrama a sua unção, o seu poder sobre a vida dele, ó Pai. Usa ele, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Palmas e agradecem a Jesus nessa noite. Aleluia. 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 Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome bendito de Jesus. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui. Cheguei há pouco tempo, estou aqui pela segunda vez. Eu vim aqui no primeiro dia visitar meu grande amigo, o Ronaldo, que ele se encontra. Tive o prazer de conhecer o presbítero, vossa esposa. Desde já deixo um grande abraço para o pastor Cleiton. Ele já se encontra, não, né? Manda um grande abraço para ele. Como minha esposa falou, é mais um prazer conhecer mais um povo que vai morar no céu. Há quase 10 anos eu conheci o Senhor Jesus como único, eu aceitei o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E posso te dizer que foi a melhor escolha de todas as que eu já tive na minha vida. Porque Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele restaura a nossa casa, Ele restaura a nossa família, Ele restaura o casamento que está perdido, Ele restaura das drogas, Ele restaura do mundo do alcoolismo, Ele restaura do tráfico, e Jesus vai transbordando o nosso ser, vai nos enchendo da Tua graça poderosa, vai nos dando algo tremendo e maravilhoso que eu não sei te explicar, eu só sei sentir. Aleluia! E é essa presença que já se encontra aqui neste lugar. Quantos sentiram já a presença de Jesus? Então você fala para o seu irmão que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, no momento nós ouvimos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem restaura, é a palavra de Deus quem purifica e quem santifica. Aleluia! Então cola no seu irmão que está ao seu lado, dá um cotovelão nele assim, vai falar assim: não tira minha atenção não, que eu quero ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Amém? Primeiro livro de Samuel. Quem trouxe suas Bíblias, se coloque de pé por reverência à palavra do Senhor. Todos. Quem trouxe suas Bíblias, levanta aí. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Levanta a palavra aí, a espada do Senhor. Levanta a tua Bíblia aí. Aqueles que não trouxeram, cola com alguém que está ao lado para a gente fazer o texto da palavra do Senhor nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Todos acharam? Nós vamos ler o versículo de número 1 do capítulo 16. Depois nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 13. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 6 ao 13 agora, acompanha comigo. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido este.
Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Aleluia. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora passa um capítulo para frente, vamos ler apenas o versículo de número 40. Capítulo de número 17, versículo de número 40. Diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Podemos assentar dando glória ao Senhor. Deus, eu te louvo nesta noite mais um dia, pela tua misericórdia, pela tua graça poderosa. Fale conosco nesta noite, querido Espírito Santo. Tenha liberdade em nosso meio para falar, para agir. Nós necessitamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Eis-nos aqui, Pai amado, na dispensação do teu Espírito Santo. Faça o que queres de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome bendito de Jesus. O tema que eu tenho para o título da mensagem desta noite, louvado seja o nome bendito de Jesus, se chama Escolhido por Deus em meio ao esquecimento. Escolhido por Deus em meio ao esquecimento. Muitas das vezes eu e você estamos nesse momento, no momento do esquecimento. Foi assim um dia na minha vida, até o momento de eu conhecer a presença do Espírito Santo. O mundo lá fora, nós valemos para ele enquanto nós temos poder aquisitivo. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, quando nós não estamos com esse poder aquisitivo, o mundo nos coloca num esquecimento. É assim que acontece na minha e na tua vida. Talvez você esteja aqui interno, procurando se reabilitar, procurando se levantar dessa dificuldade, e muitas das vezes olha para a tua vida num esquecimento, de anonimato. Olha para você e fala muitas das vezes: esse não tem solução, este não tem mais jeito, esse não tem mais cura. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: para o Espírito Santo você é especial, para Jesus Cristo você vale a pena. E foi para isso que o Espírito Santo morreu na cruz do Calvário. A Bíblia de Deus, a Bíblia Sagrada, relata que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E é para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque se nós não precisássemos do Espírito Santo, de nada aconteceria se ele morresse na cruz do Calvário. Se nós
coração. Aleluia. O Espírito Santo ele é diferente, ele olha para dentro do nosso ser. E ali o Senhor falou, não é este. Logo em seguida ele viu Abinadab, outro homem robusto, e o Senhor, não é esse. E Jessé começou a passar os seus filhos, passou a Samar, e Deus não se alegra, não é este. E passaram-se todos os filhos de Jessé. Samuel pergunta, acabaram-se os seus filhos? Aí Jessé olha para ele, não, ainda falta o menor. Aleluia. Ainda falta o menorzinho. Muitas das vezes o mundo olha para mim e para a tua vida como pequeno. Muitas das vezes eu e você somos tirados como o menor da nossa casa. Muitas das vezes eu e você para o mundo ou para outras pessoas somos o menor, não valemos de nada. Mas o Senhor está olhando para dentro do meu e do teu coração, louvado seja o nome do Espírito Santo, e Ele nos vê como o maior. Ainda que para o mundo Ele nos olhe como o menor, o Senhor olha para mim e para a tua vida como o maior. E Samuel falou com Jessé, manda chamar, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Olha a dupla honra aí. Não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia de Deus relata que para cada dia de vergonha haverá dupla honra para mim e para a tua vida. Conta aí, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vergonhas você já passou na tua vida, e para cada dia desse o Senhor vai te dar dupla honra. Davi. Desde pequeno eu conheci a história do rei Davi. A gente aprende na escola. Davi pegou uma pedrinha, colocou na sua funda, rodou e matou um gigante. Quem aqui nunca ouviu falar da história de Davi? Todos nós conhecemos. Deus levantou Davi lá do meio das ovelhas. Deus levantou Davi lá do meio do lamaçal. Deus levantou Davi do nada, da onde ninguém acreditava. Deus levantou Davi. Posso me colocar desses também, que outrora eu era humilhado, caluniado por muitas pessoas. Vizinhos no meu bairro, louvado seja Deus, falavam, esse aí não vai conseguir, esse aí não vai chegar. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Dentro do meu ser eu sempre tive uma certeza muito grande, mas quando eu conheci o Espírito Santo de Deus, eu tive a total certeza que Ele daria a vitória, porque Ele é fiel. Sejamos infiéis, Ele permanece fiel, relata a palavra do Senhor. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus levantou Davi como rei. Saul foi levantado pelo povo. Davi foi levantado segundo o coração de Deus. Creio que Davi, apacentando as ovelhas de seu pai, lá no meio do bosque, lá no meio do mato, apacentando as ovelhas de seu pai, falando com o Senhor, Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha casa, todos são adorados pelo meu pai, todos são venerados pela vizinhança, e está eu aqui largado, está eu aqui rejeitado, mas eu creio no teu Espírito Santo. O Senhor olha para dentro do coração. Creio que Deus naquele momento olhava o coração de Davi, homem reto, temente a Deus, íntegro, se desviava do mal, assim como Jó. Creio eu que Deus se alegrava de Davi naquele lugar. Para muitos, Davi estava lá no esquecimento, no anonimato, mas Deus já estava preparando algo tremendo para o futuro de Davi. Ei, querido irmão, ei, querida irmã, talvez você esteja aqui, você não tenha um futuro preparado. Talvez você esteja aqui, muitas pessoas não creem no teu futuro, diz que o teu futuro está acabado, mas o dono do presente, do passado, do futuro está aqui, e Ele está olhando para dentro do teu coração. Só que primeiramente o Espírito Santo, ele quer te tratar. E é por isso que o Espírito Santo, ele te coloca aqui. Tem uma palavra de Deus que fala sobre o vaso na mão do olheiro, onde o olheiro fazia o seu vaso sobre as rodas, e aquele vaso se quebrou, louvado seja Deus, e ele tornou a fazer um outro vaso, um vaso novo. É isso que o Espírito Santo quer fazer na tua vida aqui neste lugar.
eis que estou à porta. Aleluia. Ele só vai trabalhar na tua vida se você abrir o teu coração. O diabo entra na tua vida e causa discórdia sem pedir permissão. Ele entra, te quebra, aleluia. Ele entra, te amassa, ele entra, te pisa, ele te coloca no degrau de humilhação sem pedir a tua permissão. Mas o Espírito Santo, louvado seja Deus, ele pede a permissão nesta noite para entrar no teu coração, para através da tua vida entrar na tua casa, na tua família. Há 10 anos atrás eu era um Zé Ninguém. O Espírito Santo transformou a minha vida e eu e a minha casa serviremos ao Senhor pro resto da vida, até o dia que irmos para a glória eterna. Através da minha vida, Jesus entrou na vida do meu pai, meu pai é diácono da obra do Senhor. Restaurando a minha casa, está transformando porque ele é Deus, ele é poderoso. Não podemos duvidar do poder de Deus, porque ele pode todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome bendito de Jesus. E Deus tinha algo muito grande preparado para Davi. Davi foi ungido rei por Jessé. Aí vamos para o capítulo de número 17, no versículo de número 40, ao qual eu li. Nesse capítulo de número 17, no versículo de número 32 em diante, fala sobre a batalha de Davi com o gigante Golias, que todos nós conhecemos. A palavra de Deus relata que o povo de Israel ia entrar na peleja com os filisteus. E dentre os filisteus tinha um gigante de Gade chamado Golias, relata a palavra do Senhor, ao qual, vendo os filhos de Israel, a palavra de Deus relata que eles temiam. Saul e todos os outros temiam aquele gigante, porque ele era de grande estatura, de grande porte, um guerreiro acostumado com batalhas, com lutas, louvado seja Deus. Mas Davi, o pequeno Davi, ele, com toda a autoridade do Espírito Santo, ele se dispôs a pelejar com aquele gigante. Imagine você, a palavra de Deus relata que ele era pequeno, formoso, de boa aparência, e ia enfrentar um gigante. Muitas das pessoas que estavam ali em volta, inclusive Saul falou, mas Golias é um homem gigante, é de guerra, acostumado, você é bom que vai enfrentá-lo. E Davi relata que estava apacentando as ovelhas de seu pai quando veio um leão e um urso, e arrebatou uma das ovelhas, e ele foi e tomou novamente aquelas ovelhas e matou o leão e matou aquele urso. Aleluia. E Davi teve a oportunidade de pelejar contra aquele gigante. Vamos fazer uma conjectura aqui. Fala de coração. Imagine então um gigante aqui e uma criança de 15 anos, como relata a palavra de Deus, para pelejar. Qualquer um de nós, humanamente falando, se não estivermos na presença do Senhor, sabendo que Deus é na vida de Davi, escolheria o gigante para vencer. É ou não é? Qualquer um de nós. Creio que naquele momento todos viram, inclusive o povo de Israel, que temia aquele gigante. Davi indo para a peleja contra aquele gigante, todos eles imaginavam, nós vamos ser derrotados, nós vamos perder. Aí entra esse versículo de número 40, ao qual 3 coisas o Senhor falou poderosamente dentro do meu coração. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. E tomou o seu cajado na mão. Davi tomou o seu cajado na mão após tirar a armadura que Saul tinha lhe dado. Ele não era acostumado com aquela armadura, ele tirou e tomou o seu cajado na mão. Orando a Deus e falando com o Senhor falou tremendamente no meu coração dentro desse versículo. E tomou o seu cajado na mão. Ali Davi pegou a autoridade. Aleluia. O Senhor dá autoridade na minha e na tua vida nesta noite para derrotar gigantes, para passar por cima desta barreira ao qual você está sobrevivendo neste momento, para passar por cima dessa dificuldade. Davi tomou o cajado simboliza autoridade. Se nós pararmos para analisar, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, tem um povo meu lá no meio das terras do Egito, nos exatores de Faraó, Deus usa Moisés para ir lá dentro das terras de Faraó do Egito, tirar aquele povo. A palavra de Deus relata que ele estava com um bordão, um cajado. Deus olhou para a mão dele e falou assim: o que tem na mão? Ele tem uma vara ou um cajado? Atire no chão. Quando ele atirou,
transformou em serpente, agora pegue pela cauda. Voltou a ser cajado ali, Deus deu autoridade a Moisés para entrar nas terras do Egito e tirar o povo. E aqui eu vejo, da mesma forma, Deus fazendo com Davi, e tomou o teu cajado na mão. Ali Deus deu a autoridade que ele precisava para ele pisar na cabeça do gigante. Deus te dá o cajado nesta noite para você passar, para você pisar em tudo que Satanás tem feito na tua vida, na tua casa. Deus te dá autoridade nesta noite, basta você crer. Se você crer, você vai vencer, porque o Espírito Santo, ele é poderoso, ele é fiel, ele morreu pelas nossas vidas, ele não quer ver a gente na mão de Satanás, para Satanás fazer o que quer com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. Então o Senhor te dá autoridade nesta noite. Levanta a tua mão assim, recebe a autoridade de Deus nesta noite e joga por terra toda a coisa que Satanás contra a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, 5 pedras. Todos nós sabemos que Davi derrotou o gigante com apenas uma pedra. E por que aqui fala, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, 5 pedras. Se ele pegou 5 pedras, e eu creio que ele tinha no seu coração que ele ia derrubar o gigante com apenas uma pedra, ele pegou 5 pedras porque ele não iria desistir. Olha que mistério, ele não iria desistir. Talvez você esteja pensando em desistir na primeira, aleluia. Glorificado Espírito Santo. Talvez você esteja pensando em ir embora na primeira, aleluia. E o Espírito Santo fala para você, aguenta mais um pouquinho. Abre o coração mais um pouquinho, que eu estou perto de fazer a minha obra, aleluia. Abre o coração na minha presença mais um pouquinho. Talvez você esteja aqui, mas eu ainda não senti nada da presença do Senhor, meu querido irmão. Mateus 7,7, a palavra de Deus diz, pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei, abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Vai para a madrugada, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração. Se você não for liberto da presença do Senhor, abandona o Evangelho. Eu falo com a autoridade do Espírito Santo da minha vida nesta noite. Se você buscar nas madrugadas, se você orar na presença do Senhor, se você se apegar na palavra do Senhor, se o Jesus que eu sirvo não libertar a sua vida, louvado seja Deus, eu abandono o Evangelho que eu prego. Eu falo isso com a autoridade do Espírito Santo na minha vida. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus purifica, Jesus santifica, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ninguém pode te ajudar, mas o Espírito Santo pode te libertar. Ele tomou 5 pedras, 5 seixos do ribeiro. Ele ia perseverar. Davi, ele pensava em perseverar. Eu vou pegar 5 pedras. Se na primeira eu não derrubar, eu derrubo na segunda. Se eu não derrubar na segunda, eu derrubo na terceira. Derrubo na quarta e na quinta. Eu creio que se acabasse, ele ia pegar mais pedra. Mas ele já estava com o objetivo traçado de derrubar aquele gigante. Talvez o gigante esteja na tua frente. Talvez o muro esteja na tua frente. A barreira que impede a tua vitória esteja na tua frente. E você não esteja conseguindo saltar essa barreira, derrubar esse gigante. O Senhor fala na tua vida nesta noite, persevera que a vitória vem. Glória a Deus. Persevera que a vitória vem. Eu posso ouvir um glória? Bendito de Jesus. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Aleluia. Glória a Deus. Perseverar. Me lembro como se fosse hoje eu correndo naquele Barrosane ali em volta do campo. Meu Deus, é forte. Uma chuva terrível. Sozinho. Desempregado há 1 ano. Uma prova, uma dificuldade muito grande. Me passa um carro e me para com 2 pessoas. Olha para mim e fala assim: você é doente? Você é maluco? Ninguém na rua, um temporal desse, você está sozinho correndo. Dentro do meu coração ninguém me abalava. Dentro do meu ser ninguém tirava o desejo que eu tinha da vitória. Meu Deus, é forte. Cada palavra contrária era um combustível para a minha vitória. Cada palavra contrária era um combustível, um desejo muito grande para alcançar a minha vitória. Mas essa vitória chegou ao momento que eu me rendi aos pés de Jesus Cristo. Jesus
Jesus Cristo começou a acontecer. E para a glória de Deus, com 34 anos, eu fiz 54 jogos nessa temporada. E grande de 20 que não fez. É Deus, é Deus, é Deus que exalta os humilhados. É Deus que exalta os humilhados. Para cada dia de vergonha, haverá dupla honra. Para cada dia de vergonha na tua vida, haverá dupla honra. Ele exalta porque Ele é Deus. Depois de convertido ao Evangelho, tive 3 anos ainda de muita luta. Porque eu não estou falando para você que você convertido ao Evangelho, você não vai ter luta. No mundo tereis aflição, diz a palavra, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, se eu vencer, vós também podeis vencer. As aflições vão vir, as lutas vão vir, as provas vão vir, as dificuldades vão vir, mas na presença do Senhor tudo isso é fingir. Quando nós estamos fora da presença do Senhor, as lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades vêm e a gente não consegue, a gente se desespera. Muitas das vezes a gente briga com a nossa esposa, com nossos filhos, a gente não consegue. Mas a presença do Senhor nos traz uma paz tão tremenda que a gente consegue resolver problemas. E quando a gente viu o problema já está solucionado. Davi, ele perseverou. Ele pegou 6 primeiros 5 pedras, porque ele ia perseverar até derrubar aquele gigante. Mas a autoridade do Espírito Santo estava sobre a vida de Davi. E Davi derrubou o gigante com apenas uma pedra. Glória! Louvado seja o nome bendito de Jesus. Com apenas uma pedra. Glória a Deus. E vamos continuar. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu, ao gigante. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu, ao gigante. Para eu e você, presbítero, vencermos o gigante, nós temos que ter atitude. Você não entendeu esse mistério. Para você vencer esse gigante da tua vida, as drogas, a bebida, o cigarro ou tudo mais, você tem que ter atitude. Se você não tiver atitude, você não consegue vencer o gigante. Se você não tiver atitude, você não consegue derrubar o gigante. Você tem que ter atitude. Davi, ele teve atitude, ele foi se chegando ao filisteu, ele foi à direção do filisteu. Ele não temeu. Enquanto todos temiam o gigante, Davi, ele se chegou ao filisteu, ele foi de encontro ao gigante. Ele teve a sua atitude. E em frente a essa dificuldade que você está tendo, na presença do Senhor, coloca na presença do Senhor: Senhor, eu estou aqui para ser liberto, eu estou aqui para ser curado, eu estou aqui para ser transformado. E em frente a tudo isso, o desejo, a vontade de usar vai vir. Nós somos seres humanos pecadores, a carne pede o pecado. Ou você acha que todos nós, inclusive nós que estamos aqui em cima do altar, estamos libertos do pecado? Estamos libertos porque Ele nos libertou, Ele nos faz ser libertos do pecado, mas o pecado bate a porta todo dia. Eu costumo dizer, eu falo muito com a minha esposa, que a gente tem que se entregar a Jesus todos os dias. Se entregar a Jesus todos os dias. Porque todos os dias o inimigo coloca a bandeja na vida, na nossa direção. Louvado seja Deus. Todos os dias. Davi teve atitude. Basta você ter atitude. Você quer ser liberto, você quer sua vitória? Tenha atitude. Ainda que o seu desejo é não permanecer aqui. Porque neste momento você vive uma batalha espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas principados e potestades. Neste momento você está aqui, você está em meio a uma batalha espiritual, onde o diabo está querendo te tragar, está querendo te tirar daqui. Porque Satanás sabe que se Jesus Cristo entrar na sua vida, entrar na sua casa, Ele entra restaurando, Ele entra libertando, Ele entra transformando. Então Ele luta com todas as forças que Ele tem para te tirar daqui. Basta você tomar posição, ter atitude. Me lembro desse domingo que a minha esposa falava que ela passou mal, 5 meses de gravidez. Eu preguei nesse culto.
A última palavra do Senhor era o título da mensagem. E logo acabando o culto, eu peguei minha esposa, botei no carro para o hospital. Ela ficou internada e eu com ela. No dia seguinte, fizeram os exames, deu a síndrome do Helm, como ela já testemunhou. É uma doença de gravidez, onde a gravidez tem que ser interrompida. Nós perdemos o bebê. E eu louvo a Deus porque eu tive momentos maravilhosos com Deus ali naquele hospital. Teve momentos que ela estava na cirurgia, que era para fazer de meia hora, 40 minutos, ficou 3 horas e meia dentro de uma sala de cirurgia. E eu naquele corredor tive experiências tremendas com Deus, onde eu tive que viver o que eu preguei. Viver o que eu preguei. A palavra de Deus diz, livro de Provérbios, capítulo de número 7, versículos de número 1, 2 e 3. Filho meu, guarde as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos dedos e escreve na tábua do teu coração. Eu tive que viver a palavra que eu preguei no domingo. E assim que Deus pede, guarda a palavra no coração e vive. Jesus vai transformar a sua vida. Orando a Deus naquele corredor, Deus começou a bradar com o Espírito Santo dentro do meu coração. E eu senti a presença da morte naquele lugar. No corredor, minha esposa na sala de cirurgia, na mesa de cirurgia, e eu senti a presença de morte naquele lugar. E eu comecei a clamar ao Senhor, falando: Senhor, eu não aceito. Eu quero viver o que eu preguei. Eu acabei de pregar que a última palavra do Senhor, então eu não aceito a última palavra dos médicos. Eu aceito a sua vontade. A última palavra é sua. O Espírito Santo começou a confortar o meu coração. Espírito Santo, aleluia. Jesus quer transformar a sua vida. Ele quer que você viva a sua palavra. Mas para isso, primeiro Ele quer te tratar. Ele quer te transformar. Ele quer te purificar. E vale a pena. Deixa o Senhor tratar a sua vida. Deixa o Senhor tratar o seu coração. Para que todos aqueles que olharam para você lá cuidando das ovelhas, que não acreditam em você, que olham para a tua vida e falam que não dá mais, que você não vai prestar para nada, vê a vitória do Senhor na sua vida. O Senhor tem vitória para cada um de nós que está aqui. A Bíblia de Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele tem vitória para as nossas vidas. Basta você abrir o teu coração para Jesus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Teve falhas assim como eu e você. E talvez você esteja aqui nesta noite e você não se acha digno de receber o Espírito Santo. Talvez você esteja aqui nesta noite e você não se acha digno. Talvez você esteja aqui e está no seu coração: mas eu sou dependente. E o Senhor não vai trabalhar na minha vida. Vai. Porque é para mim e para você que o Espírito Santo morreu na cruz do Calvário. É para mim e para você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Se coloque de pé. Eu posso orar pelas vidas? Vem aqui na frente para a gente orar ao Senhor. Quem recebeu a mensagem do Senhor, vem aqui na frente. Abrir o teu coração para Jesus. Não perca a oportunidade, não. Não perca a oportunidade nesta noite, não. Vem aqui na frente. Talvez você esteja aí sentado, esteja tímido. Vem aqui na frente. O Senhor quer trabalhar na tua vida, quer trabalhar no seu coração, quer trabalhar na sua casa. Ele quer ter uma intimidade com você. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, Ele quer ter intimidade de pai para filho com a mim, com a tua vida. É assim que Deus faz. Você já viu algum filho? Quem aqui é pai sabe, algum filho chegar para você: pai, mãe, eu posso abrir a geladeira para pegar uma água, um suco ou um refrigerante? Não, por quê? Porque tem intimidade de pai para filho. É assim que Deus quer tratar comigo, com a tua vida. Ele quer intimidade. Mas ninguém vem aqui na frente. Vem todos aqui na frente. Vem aqui para a gente orar ao Senhor, para a gente receber a presença do Espírito Santo. Vem aqui. O Senhor trabalhar no seu coração, trabalhar no seu ser, na sua vida. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Pedi ao presbítero para me ajudar a orar, com imposição de mãos. Feche os teus olhos. Tem alguém para fazer um louvor rápido? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Se esvazie neste momento, deste mundo, se esvazie de tudo. Dentro do seu coração começa a dar glória. Dentro do seu
esvazie neste momento do mundo aqui fora. Se esvazie dos problemas. Vai falando com o Senhor, vai abrindo teu coração para Jesus transformar a sua vida.
Segundo, nosso pastor que está ali, pastor Cleber, está na correria do Natal aí. Ele me permitiu, através de Deus, que a gente tivesse essa união de trazê-lo para pregar aqui. Ao Ronaldo também, Ronaldo, canal de bênção. E eu quero agradecer a Deus, com a melhor salva de palmas pela vida desse casal. Esse casal abençoado aí, um testemunho que edifica, irmão. Imagina só, foi falado de perda. Ninguém gosta de perder, gosta? Mas Deus nos sustenta a cada dia. Que Deus abençoe a vida de vocês, de coração mesmo, tá? Já orava para um amigo sem conhecer, mas agora vamos orar mais ainda, amém? Natal amanhã, a partir das 7h30. Foi correr, já ficou comigo aqui já. Que todos possam ajudar.